A gente tem tido reuniões com cotistas que ligam para a gente, distribuidores e alocadores, para explicar o que tem acontecido com o nosso fundo, explicar a nossa cota, por que ela no mês sobe como foi em janeiro, sobe tanto, e no mês de fevereiro ela cai tão fortemente, como o mercado do estresse do mercado de crédito privado, por exemplo, pesa sobre as nossas empresas, e principalmente quais são as perspectivas, no que a gente está comprado, quais são as perspectivas das nossas empresas e da nossa carteira olhando para frente. Quanto da queda de taxa de juros a gente espera que provoque uma reprecificação nas nossas empresas, no valor de mercado das nossas empresas, do que a gente depende, se a gente depende de uma economia muito bem para ver uma recuperação na cota, e como a gente planejou retornar o dinheiro, trazer retorno para os cotistas do nosso fundo, né? Vamos lá, eu vou puxando o assunto, às vezes o Roberto também puxa o assunto, etc., mas eu queria começar pelo o evento mais recente, vamos dizer, que é o estresse de crédito, né? Um dos efeitos da reverberação do caso da Americanas, né? Inclusive, a gente não curtiu, se quiser comentar um pouco de Americanas, Matheus. Ah, sim. Americanas teve aquela questão da fraude contábil no mês de janeiro. A gente tinha 3% do fundo, 3.000% do fundo investido na Americanas. O que acabou acontecendo foi, zeramos sei lá, 2, 3 dias depois do ocorrido. Basicamente, o mês de janeiro, a cota do fundo foi razoavelmente boa, chegou a subir uns 5, 6%, até porque a gente tinha uma posição em Magazine Luiza que mais do que compensou a queda da Americanas. Para vocês terem uma ideia, enquanto a Americanas caiu, a Magazine Luiza chegou a subir quase uns 80%, e meio que uma coisa compensou a outra, e meio que a gente, na cota, o cotista final acabou não sentindo tanto a questão da Americanas. Mas a questão da Americanas acabou dando uma lastrada um mês depois no todo o mercado de crédito, que o Zé vai poder falar um pouco mais aí. Como efeito, né, ela piorou bastante as condições de crédito. O crédito, né, no Brasil já não é fácil, a liquidez de debêntures privadas já não é fácil também, e a carteira de crédito dos bancos, como todo mundo sabe, tem apresentado um aumento, né, uma piora na condição de crédito. Então, o mercado fechou, e quem tem dívida para renegociar ficou numa posição bastante complicada, não só de arrumar credor, arrumar dinheiro, mas também com o custo desse financiamento, né? E aí, alguns papéis que a gente tem, principalmente nossa ponta de varejo, que depois a gente vai comentar um pouquinho nossa carteira, mas principalmente as nossas varejistas, ficaram sob pressão, né, em destaque para a CVC. Eu queria só compartilhar aqui uma tela para mostrar a situação de crédito das nossas empresas. Acho que todo mundo está vendo aí. Já apareceu para você, Betinho? Já. Aqui, basicamente, a gente tem as nossas empresas, e o que eu queria destacar aqui é que no geral, tá? Não estou dizendo de todas as empresas da bolsa, etc., mas no geral a condição, o risco de crédito das empresas hoje está muito diferente do que o que a gente estava acostumado no passado a dizer que as empresas estavam alavancadas, né? Os juros baixos antes do Covid realmente ninguém tinha quase dívida, as empresas tinham conseguido se desalavancar bastante, e as taxas de juros muito baixas e a retomada econômica depois do Covid levou muitas delas a fazer investimentos, fazer capex, etc., e portanto expandir um pouco o seu endividamento, né? Então aqui basicamente a gente pegou nossas principais empresas, né? Não está na ordem aqui necessariamente das nossas maiores posições, mas de certa forma até está, mas aqui a gente tem uma visão, por exemplo, da dívida líquida sobre EBITDA das nossas empresas. Porque a empresa que a gente tem mais alavancada contra o próprio EBITDA aqui é a Hidrovias do Brasil, que eu vou tratar, e a Redditor, né? Que é natural do negócio dessas duas empresas, inclusive, ter endividamento. No caso da Hidrovias, eu vou mostrar que o risco de crédito dela está bastante controlado. E outra característica, aproveitando que o Vitor, nosso analista aqui, fez essa tabelinha aqui, só para não tirar na tela sem comentar, aqui a gente tem a expansão do EBITDA, né? É a geração primária de caixa do negócio da empresa, da atividade operacional, ano contra ano. Você vê que as nossas empresas vieram muito bem esse ano, completamente num comportamento muito diferente do que aconteceu com a nossa cota. Isso aqui para dizer que se a gente pegar uma outra visão, por exemplo, de endividamento, e aí não só com as nossas empresas, mas plotando as outras empresas também de mercado, aqui a gente vê esse bando de pontinho aqui. Isso aqui mede o endividamento da empresa sobre a capacidade de pagamento, vamos dizer, medida pelo EBITDA, e aqui embaixo a dívida sobre o total de ativos. Então, as nossas empresas são as que estão tagueadas aqui, estão nomeadas. As demais empresas da Bolsa estão aqui com os pontinhos azuis, né? Só que realmente aqui na ponta mais endividada, a gente tem Vamos, Redditor e a Hidrovias do Brasil. Essa Simpar é basicamente a controladora da Vamos, Movida e JSL, tá? Que a gente também tem por um problema de desconto de holding.
Isso aqui é só para mostrar o seguinte, a gente não está com um grande problema, nossas empresas não têm um grande problema. Mesmo assim, o caso da CVC, por exemplo, se a gente for comentar agora, o que você acha, Betinho? Falando da Assim, CVC? a CVC, só para vocês terem uma ideia, no mês de fevereiro caiu, sei lá, 50%, assim como a Guararapes caiu uns 40%. A Guararapes também tem um endividamento perto de uma vez EBITDA. Da nossa carteira, a própria Hidrovias caiu bastante também, coisa de 20%, 30%. Então, assim, o mercado, só para vocês terem uma ideia, assim, em termos relativos, em 2015, a média de alavancagem das empresas do índice Bovespa, não estão nem dizendo da nossa carteira, era da ordem de quase 6 vezes EBITDA. Hoje é menos de uma vez EBITDA no caso do Ibovespa. E tanto que, né, essas empresas que caíram tanto também. Mas por essa questão do que aconteceu com Americanas e algumas dessas empresas, como foi o caso da CVC, que inclusive hoje fez a rolagem da dívida dela, até com uma taxa inferior do que a gente acreditava, aconteceu de todo mundo colocar dentro do mesmo saco, né? Lembrando que no mercado tem investidores que operam de forma fundamentalista, como a gente, que analisa e faz conta, e tem gente que vai operar de forma top-down, né? Forma macro. Então, assim, tá tendo dificuldade de crédito, vamos colocar um filtro, pegar todas as empresas alavancadas e vendê-las. Então, tem gente que investe desse jeito. E assim, o mercado é democrático e tem de tudo, mas só justificando o porquê dessa queda tão forte da cota no mês passado. Agora falando um pouquinho então dessas duas, né, já que a gente está falando que o tema do último mês, principalmente que agiu sobre as nossas empresas varejistas, etc., foi esse estresse de crédito alastrado pela fraude da Americanas, e a gente comentou da CVC, por exemplo, que realmente era a nossa empresa mais frágil no curto prazo. Só para vocês terem uma ideia, porque muito se fala, né, Roberto, do endividamento da Hidrovias, da CVC, mas tem muito pouco de número, né? Pouca gente fala de número aqui. É o release de resultado da CVC, onde ele mostra que ele tem uma dívida total de 1 bilhão de reais, né? E ele tem 370 de caixa, então sobra esses 632 aqui de dívida líquida, né? Essa dívida dessa debenture que foi rolada hoje, etc., e que estava colocando a companhia sobre um estresse de crédito bastante grande, ela está dentro desses 900 milhões de reais. E há quem diga, bom, mas 900 milhões é muito, é pouco, qual é que é o tamanho da companhia, né? Hoje a companhia vale 1 bilhão de reais, a gente vai advogar que isso aí está extremamente baixo, quer dizer, o valuation dela, o valor de mercado está muito baixo, perto do normal. E para vocês terem uma ideia, quanto essa dívida é absolutamente pagável, ela tem, vamos dizer, se a gente ainda fizesse uma análise de crédito mais profunda do que essa aqui, do que essa fotografia, e olhasse que ela tem 560 milhões de antecipação de recebível, né, e que não é dívida, mas se a gente reclassificasse a antecipação de recebível para dívida, dava aí 1,5 bi, vai? Menos 370 de caixa que ela tem, daria 1 bi 200. O que é 1 bi 200, o tamanho da CVC? Basicamente, você pode partir de duas coisas, né? A companhia, inclusive, a competição da companhia ficou mais fraca com a pandemia. A companhia vai sair maior do que ela entrou quando o mercado dela se normalizar, o número de voos, de destinos, etc. Mas, basicamente, se você partisse de uma receita de 2019, por exemplo, para olhar o ano de 2024, essa empresa teria um EBITDA ali entre 720 e 760 milhões de reais, para você ter uma ideia. Sendo que o consenso de mercado hoje, Roberto, é que o EBITDA da companhia em 2024 vai ser da ordem de 760 milhões. Então, a gente está falando que essa dívida inteirinha, ela é 1,6 vezes o EBITDA do próximo ano, isso se eu reclassificasse esses 500 milhões de reais de antecipação de recebível como dívida, né? Aí, putz, eu não quero olhar EBITDA porque a empresa pode ter que fazer investimento, pode ter outras coisas para baixo dessa linha. Tá bom, em termos de lucro líquido, se a gente partisse de um lucro líquido de 2017, no valor de hoje já é coisa de 400 milhões de reais. E no nosso modelo, né, as estimativas de mercado do lucro líquido sempre são muito ruins. A gente gosta mais de olhar para os números que a gente consegue calcular com as próprias mãos, né? Nosso lucro líquido é que essa empresa é facilmente capaz de gerar um lucro líquido superior a 400 milhões de reais. Então, dizer que a dívida de 600 dessa debênture é 1 ano e meio de lucro líquido da companhia numa situação normal. E assim, outra coisa que eu queria destacar, e aí eu vou dividir aqui com vocês, é o quanto esse negócio cresce, tá? Esse negócio sempre cresceu uma taxa muito superior ao do PIB. A empresa é top of mind, a empresa é importantíssima dentro do setor de turismo. Ela é a empresa mais relevante de share das aéreas, a empresa mais relevante para as redes de hotel, né? E aqui a outra coisa é que o mercado dela está recuperando, sim. Então, os destinos, o número de voos é que ainda não tá voando, ainda não está na plena capacidade do que poderia, né? Mas essa recuperação está acontecendo, isso está nos números da companhia. Só para mostrar que a dívida que ela deve teve uma infelicidade gigantesca de cair justamente num momento muito estressante. Agora, Hidrovias do Brasil, que é outro caso, né? Para quem não conhece Hidrovias do Brasil, nunca viu a gente falando dela,
A gente gosta muito de Hidrovias do Brasil, que a gente compra negócios e não empresas, como a gente vai dizer. E a Hidrovias do Brasil, ela tá exposta a coisas de longuíssimo prazo, que é a expansão da produção de grãos, principalmente na região norte aqui do estado do Mato Grosso, né? Então, sem entrar em muitos detalhes, mas mostrando aqui como a companhia está indo bem, o endividamento dela está absolutamente tranquilo, eu vou destacar aqui que o volume consolidado dela cresceu nos 9 primeiros meses do ano de 2022 contra 2021, que é o último resultado que tem, né? 54%, ou seja, a empresa transportou muito mais tonelada de grão. E esse transporte fez a receita líquida crescer aqui 41% ano contra ano, e o EBITDA dela crescer também 62% no trimestre aqui, para vocês terem uma ideia, e atingir aqui 600 milhões de reais, ou seja, cresceu significativamente contra o ano anterior. Então a empresa está indo super bem. Qual é que é a questão do endividamento dela? Que quando a gente olhou a fotografia da dívida sobre EBITDA, Betinho, mostrou que ela estava muito endividada. Tá bom, ela está endividada, só que o endividamento dela está casado com o fluxo de caixa que ela tem para receber e está num prazo extremamente longo, como o próprio valuation dela, como o fluxo de caixa que ela tem para receber. Então, assim, ela tem hoje de caixa 856 milhões de reais, ela tem que pagar o primeiro vencimento importante aqui em 2025 de 861 milhões de reais, lembrando que ela gerou de EBITDA nesses 9 primeiros meses do ano passado 600. Então, assim, é uma situação absolutamente administrável, a operação da companhia comporta esse tipo de coisa. E quando a gente vai ver o que aconteceu com as suas ações, que essa empresa, além de um bom endividamento, ela também tem o que a gente chama de um fluxo de caixa muito longo, né? Ela transporta a produção de grãos, hoje vai continuar fazendo isso até o ano de 2100 ou 2200. Então, o fluxo de caixa dela está picado ao longo do tempo. Ele vai ser recebido ao longo do tempo. E as ações dela, só para mostrar aqui o que aconteceu desde o pico da nossa cota, caiu caiu 73%. 73%. Como se o negócio tivesse ido muito mal, ela tivesse perdido a capacidade de pagar a Sim. própria dívida. Né? Mas tudo é a questão da tal da taxa de juros, né? Então, tudo isso, assim, a gente é investidor de fundamentalista de longo prazo e a gente analisa empresas. E, por exemplo, essa empresa, só para vocês terem uma ideia, 2021 ela teve um EBITDA na casa aí dos 600 milhões. O ano passado, 2022, ela vai ter um EBITDA de 850 milhões e esse ano ela vai ter um EBITDA de mais ou menos 1 bi 100, 1 bi 200. Aí você fala, poxa, que legal, né? Então, vocês estão falando, vocês gostam bastante das empresas, a gente já entendeu, e por que só cai? O principal é isso, né, Zé? Por que só cai? Eu acho que o interessante é mostrar aquele gráfico dos juros lá, que é muito legal. O Betinho vai até me matar, mas eu vou cometer um absurdo aqui, que é óbvio que não vai para o shorts lá para a chamada do vídeo, mas eu faço questão de mostrar. Muita gente acha que só o valor das coisas, né? Só o valor das empresas é que influencia no preço de mercado. Isso não é verdade. Para quem se interessar, pode procurar lá os Value Events, Gap Events e Pricing Events. Procura o texto do Damodaran. Mas, em resumo, para quem não quiser olhar, quem não tiver tempo de fazer isso, não tiver interesse, o valor é uma das coisas que condiciona o valor de mercado. Só que existem outras coisas que também influenciam na distância entre o preço de mercado e o valor das coisas. E hoje, de fato, no mercado equilibrado, por que a gente ganhou dinheiro, o nosso CAGR de longo prazo, nossa taxa composta de retorno da nossa cota de 20 anos foi tão sustentada e tão recorrente e tão alta, né? Porque a gente arbitra isso aqui, que é o que a gente sabe fazer conta, né? As outras coisas, para a gente, que é investidor fundamentalista de empresas, elas são ruídos nessa história, né? São ruídos no meio do caminho. E hoje, basicamente, o velho é o que menos interessa nesse negócio. Ao longo do tempo, se a gente tiver certo, Betinho, o recado aqui é que o valor de mercado converge para o preço, tá? Esse aqui é o valuation da Amazon. Vocês veem que até em escala, essa empresa há 15 anos atrás não valia nem perto do que ela vale hoje, nem em termos de valor econômico, nem em termos de valor de mercado. E você vê que os dois foram crescentes ao longo do tempo e uma coisa vai perseguindo a outra. Então, essa área aqui atrás é justamente a distância entre valor e preço. Você vê que isso aqui passeia com valer menos e valer mais. Não apareceu nada na tela. Então vamos lá. É essa tela aqui, ó. Aqui é o da Agora Amazon, sim. né? Esse aqui é o da Amazon. Então, aqui, basicamente, a gente tem o valor medido pelo desconto de fluxo de caixa. Isso aqui não é nosso, é da Mondaran. E esse aqui é o valor de mercado, o preço de mercado, né, da empresa. Então, ao longo do tempo, isso aqui saiu não valia muita coisa, né, e passou a ter um valor de mercado e um valuation também muito mais alto ao longo do tempo. O outro slide que, então, vocês não viram também, porque não estava compartilhado, é esse aqui, onde eu mostrei que no mercado normal, o valor tem mais peso do que outras coisas como liquidez e coisas que forçam o preço o valor, nesse caso, é os fundamentos da empresa, que hoje não está fazendo preço. O que está fazendo preço hoje é política, macroeconomia e principalmente o fluxo, né? O fluxo, que nesse caso aqui está mostrado como liquidez,
Só para vocês, a gente já comentou isso outras vezes, mas são quase 10 bi de reais saindo da Bolsa todos os meses, desde julho 21. Logo, empresas que estão indo bem, como a Hidrovias que a gente acabou de mostrar, caindo 70% neste período. Então, assim, meio que ficou independente da empresa, dos fundamentos da empresa, a precificação e simplesmente pelo esse fluxo de saída. Então, por exemplo, sei lá, a gente não recebeu resgate, o vizinho aqui de cima recebeu resgate, tinha Hidrovias, então ele precisa vender as posições para pagar o resgate e por aí vai. E até as pessoas físicas vendem para colocar na taxa de juros de 1% líquido ao mês da renda fixa, então fica nessa gangorra. Só que a que preço que está? Você vai falar assim, hoje a gente fez a conta da TIR, até a gente e outros bancos fizeram. No nosso caso, a TIR da Hidrovias do Brasil, nesse preço, é uma TIR de 30% ao ano. O Zé pode até falar melhor, explicar melhor que conta que é essa aí. E por que, como é possível isso? Eu vou mostrar até, a gente vai discutir a sensibilidade na nossa cota, né, essa discussão de taxa de juros. Eu queria só roubar um pouquinho, só para fechar esse assunto de estresse, etc., que a volatilidade não é mais não é mais não, nunca foi, mas só para materializar que não é só uma realidade aqui no Brasil, né? Esse aqui são os retornos de 2022 de empresas que todo mundo aqui conhece. Nvidia, por exemplo, caiu 57% nos Estados Unidos, né? Netflix tinha caído 62%, Microsoft caindo 30%, Apple tinha caído muito menos, né? E o próprio bonde americano, né, que todo mundo acha que é muito seguro, etc., teve o pior retorno nos últimos 100 anos, né? Caiu coisa de 25%, chegou a cair quase 25% no ano passado. Então, esses movimentos são agressivos e eles nascem justamente do estresse de juros e de perspectivas macroeconômicas, né? Quem tiver certo vai ter tempo de esperar e ver. Vamos falar agora dos juros? Sim. Então, deixa eu pegar aqui o gráficozinho de juros. O Roberto separou um gráfico para explicar para vocês como a nossa cota se comportou e por que a gente saiu dos literalmente céu, o high histórico da nossa cota de 2021 e veio agora para o... Isso daqui é os juros de 5 anos hoje, né? E mais ou menos nessa barreira onde o Zé pintou de branco aí é quando passa dos 9% aí no final de 21, né? Então, até aquele momento achava-se que esse ia ser um ponto máximo, e depois a gente teve o estresse, subiu até 14% ali no meio do ano com a PEC Kamikaze e tal. Então, toda aquela questão de fim do teto de gasto do meio do ano passado para a eleição. A situação melhorou até outubro, e depois em novembro lá, depois da eleição e com a PEC novamente, com toda aquela questão, subiu de volta para máximas ali de 14, até com a retirada do teto de gastos. Agora, então assim, se vocês forem ver ali, até semana passada, por que piorou? Porque tinha dado um outro micro pico ali, com essa questão de... Aqui eu abri o curto essa aqui prazo. é mais curto prazo, isso. Esse daqui até semana passada, antes dessa queda, né? No outro tem a queda. Essa parte mais alta daí até semana passada, que mostra... isso daqui, na verdade, é exatamente o oposto da Bolsa. Toda vez que sobe, a Bolsa cai, toda vez que cai, a Bolsa sobe. Então, essa semana foi muito boa até. Eu acho que eu mandei para você um outro gráfico que tem o biquinho para baixo aí a continuação dessa daí. E que essa Aqui, semana, ó, esse biquinho esse aqui, ó. biquinho aqui que foi muito Eu só não bom. sei se eu consigo ir para lá, vamos ver. Não, mas tudo bem. Consigo aqui, ó. Olha lá. Esse Consigo, biquinho só aí precisa dar fez um com zoom. que a nossa cota subisse mais ou menos aí uns 7% essa semana. Mas é só para vocês terem uma ideia da sensibilidade das ações com a taxa de juros e com a possibilidade de que esse novo arcabouço fiscal realmente possibilite a queda de juros em algum momento nos próximos meses. Já faz com que muitos investidores que estão investidos na ponta contrária da gente, que eles estão vendidos, tenham que, por exemplo, recomprar essas posições vendidas, que acaba acontecendo essas correrias que o pessoal chama no mercado de short squeeze, né? Então, tem acontecido bastante, porque até as ações perderam bastante liquidez, e esses investidores que estão vendidos nessas ações com menor liquidez, eles vão ter que recomprar, e para recomprar essas ações, os preços simplesmente explodem, né? Como aconteceu com a Azul, né, Zé? Acho que você até Eu tinha... vou mostrar aqui. É só mostrar o seguinte. A Azul chegou a Isso subir quase 100% nos últimos 3 pregões com a renegociação de dívida que ela fez semana passada também. é o que o Betinho está dizendo. A gente até separou, porque foi essa semana e a gente ia gravar esse vídeo fatalmente na sexta-feira à noite. Aqui estava no intraday ali, no meio do dia. Uma alta de Né? 60%, Essa alta aqui de 58,7%, 60% durante o dia. Né? Só- Isso tudo, claro, ela teve êxito em negociar a dívida, que foi também o que puxou as ações da CVC até ontem, né?
E isso aqui mostra também como esse juros já está começando a acomodar, né? Se quiser comentar um pouco, Betinho, que uma Assim, semana melhorou bem, né? essa daqui é a curva de juros, né? Então tem os vários vértices da curva. E isso daqui é uma semana atrás na linha verde clara, e hoje, e a de ontem, a linha azul. Então já mostra pelo menos uma expectativa, ou no mínimo uma possibilidade de uma queda de juros ainda próxima. E isso que É o que fez. para quem não entende nada nesse gráfico, imagine o seguinte, que você estivesse olhando lá para um vértice longuíssimo, lá uma data bem lá na frente. Há uma semana atrás, todo mundo acreditava que os juros ia até aqui, ó, nos 13,8, e aqui já veio para 13,2. E se a gente pegar numa data mais curta, essa diferença veio aqui de quase 13, um pouco menos de 13 para 12,3 aqui, tá vendo? Então, essa diferença aqui já dá uma boa corrigida. E onde está a história, Roberto? Só Não, e explica começa nessa as história do narrativas, short. né? Por exemplo, a gente colocou até um post do Mendonça de Barros aí, que já foi presidente do BNDES e tal, e já começa. Você tem aí? O, É difícil para abrir esse. não, o post que Vamos eu ver. mandei no. Mas tudo bem, começa a ter os posts falando assim, não, realmente a economia está enfraquecida, tal, de repente pode começar a cair juros no próximo trimestre, aí, nos próximos meses, aí, isso é um cara que é formador de opinião, e no final das contas o mercado, esse mercado de juros futuro, basicamente é essas expectativas, né? Então o mercado está dando chance para o Banco Central, se ele quiser, ele pode baixar o juro sem querer, sem entrar nessa discussão de, de seriedade ou não, se politicagem ou não, mas tá dando essa possibilidade, até pela questão da piora da economia mesmo, né? O que eu queria também que você comentasse um pouco, Roberto, é Acho que justamente que a nossa carteira tem um bom potencial aqui para se beneficiar dessa zerada de short, né? sim. Acho que se você voltar uma lá, acho que é melhor até. Aqui tem todas as empresas, né, por ordem. É que eu tenho, na verdade, em duas telas. Ah, entendi. Bom, essa aqui é a nossa carteira de cima para baixo, nossas posições, e aqui tem a posição, a coluna em vermelho, a posição shorteada no mercado. Então, por exemplo, a gente tem a Pets, que tem quase 21% da posição da empresa na posição contrária, que está vendida. E assim, a Pets ela tem mais liquidez, ela sofreria menos, né? Mas uma ação como a própria Simpar, a própria Trisul, a própria CVC teriam o chamado short squeeze, que seria mais dificuldade para ser recomprado essas posições, né? Então, é, um exemplo que aconteceu em dezembro, a Gafisa, que também era muito shorteada, né? Era muito vendida, chegou a subir 600% no mês de dezembro também com um evento, porque ela estava valendo muito pouco de valor de mercado no market cap na bolsa, e ela vendeu o Hotel Fazano aqui no Itaim, que era tipo 3 vezes o preço que ela estava valendo em bolsa. E ali iniciou um movimento de short squeeze, que ela saiu de R$ 6 até R$ 36. Mas esse tipo de coisa é muito mais a questão de mercado do que de fundamento, né? Nesse caso não tem fundamento nenhum. Aqui é a Aqui eu vou lista. conseguir cumprir 2 pedidos aí. Vamos lá. Sim, aqui é a lista das empresas mais vendidas, né, de cima para baixo. Então, você pode ver que tem até empresas que têm mais ou menos 30% das ações de mercado na posição ao contrária, né? Então, só para vocês terem uma ideia, isso daria mais ou menos aí uns 50 milhões de reais, sendo que no dia negocia 4 milhões de reais. Então, assim, para o investidor conseguir zerar essa posição de movida, ele teria que esperar operando o mercado inteiro 10 dias ou usando 10% do mercado, que já é um número bem agressivo, 95 dias para zerar essa posição. Isso só para mostrar o que é esse short squeeze. E só para fechar aqui, que você comentou e eu disse que eu não tinha, eu abri aqui para você o post Sim, do Mendonça de Barros sim, falando isso sobre a daí queda da taxa de juros. isso daí que começam a se formar as narrativas, né? Então ele diz lá que daria para ser antecipado para meados do segundo trimestre, mas esse tipo de assunto tinha antes, né? Lá em novembro, começo de novembro, e depois sumiu. E agora, desde essa semana, começou a ter novamente esse tipo de assunto. Então, assim, como a nossa parte é mais olhar as empresas, a gente não é economista, começa a ter economistas aí dando esse tipo de, de narrativa que pode até ser o trigger que falta para as nossas empresas voltarem a andar, né? Vamos lá, agora eu queria comentar uma coisa, Roberto, que é materializar por que essa queda da taxa de juros fatalmente vai ser catalisadora da correção da nossa cota. Você tinha até comentado agora há pouco que eu ia fazer uma explicação rapidinha e eu prometo que eu não vou me estender mesmo, para a gente mostrar como a gente já viveu essas situações no passado. Então, Roberto, até é importante o argumento que eu sempre uso aqui,
de como a gente refaz, como a gente pensa no valor justo de um custo de capital de longo prazo, um custo de oportunidade, né? E que às vezes pode ser que eu fale cair, e aí vocês podem ficar bravos comigo, mas basicamente como a gente monta quanto é um custo de oportunidade se investir em ações de longo prazo razoável, né? Que não, seguramente não é com base nos 13,75, não tem como base de preço os 13,75 da Selic que a gente vê hoje. E por que isso é importante? Porque a maior arbitragem que tem na Bolsa de Valores, no nosso entendimento hoje, é apostar que os juros de longo prazo não pode ser tão alto e o retorno para o acionista, ou seja, o custo de oportunidade para o acionista, é significativamente mais baixo. E quando esse custo de oportunidade se comprimir, quando a gente fala que a queda da taxa de juros vai levar a uma compressão do custo de capital próprio, essa compressão é o principal driver de valor do nosso fundo atualmente. Então vamos lá, se a gente pensar no longuíssimo prazo, como é que a gente monta um custo de capital próprio? A primeira coisa é através disso aqui, a gente tem que olhar de quanto é a inflação de longo prazo, tá? E a inflação de longo prazo, eu vou compartilhar aqui com vocês, ela mudou muito pouco, a meta de inflação do Banco Central ao longo dos últimos 20 e tantos anos mudou muito pouco ao longo do tempo. Apesar da inflação ter rodado acima da meta do Banco Central, né, a meta do Banco Central se alterou muito pouco e o Banco Central está constantemente, como agora, tentando trazer a inflação para a meta. Pode ser que você não acredite que com o pacto social assistencialista que o nosso país tem, que a taxa de inflação possa ser próxima a zero, como nos países desenvolvidos, ou como eles viveram nos últimos 10 anos. Mesmo assim, se você pegar um consenso de mercado ou fizer sua própria projeção, dificilmente você vai chegar à conclusão que a inflação no Brasil é sustentável no longo prazo muito, muito acima de 5%. Né? Além da taxa de inflação, você tem um segundo componente, que é os juros. E aqui a gente já tem os juros de 10 anos, juros nominal de 10 anos. Né? Quando você pensa no que adicionar na taxa de inflação, você tem que pensar em qual que é os juros de equilíbrio de longo prazo. Se você perguntasse para um economista mais velho do que a gente, uma geração anterior, Roberto, ele diria que os juros no Brasil estrutural para um país emergente, tal, ia ser entre 4% e 5%. Alguém da nossa geração começou com 4, 4,5% e um pouquinho antes do Covid já achava que 3,5% era alguma coisa razoável. Mesmo que nunca mais a gente possa ter um juros estruturalmente de 3, 3,5%, com uma dinâmica de dívida PIB ou um pacto social assistencialista, e mais populista, se você acha que isso aí só se equilibra acima de 4%, dificilmente você vai achar alguém qualificado opinando que o juros real neutro no Brasil pode ser acima de 5%. Então, se você ficar com 4 de inflação, 4,5 de inflação, com 4 ou 5 de juros reais, você vai chegar a alguma coisa entre 8 e 10% de taxa nominal. Né? E, além disso, você tem que somar um componente aqui, que é o prêmio de ações. O prêmio de risco da classe de ações. Esse aqui é uma conta que o BTG faz, ele parte do lucro das empresas, a rentabilidade através do lucro das empresas, menos os juros reais de 10 anos. E a média desses últimos 12 anos aqui está em 2,6%. Né? O que significa que naquele 8 a 10 você precisa somar 2,6%. Ora, o que eu estou dizendo aqui é que se o custo de capital próprio hoje embutido nas ações está acima de 18%, e o de longo prazo é alguma coisa igual ou inferior a 12,5%, a gente tem uma oportunidade gigantesca de capturar valor com a compressão, com a queda desse custo de capital de longo prazo. Quando a gente fala que a gente já viu isso no passado, eu quero mostrar aqui a sensibilidade da nossa cota. Como a nossa cota ela tem grandes ralis quando a taxa de juros cai e ela cai bastante quando a taxa de juros sobe, né, Betinho? Quer comentar Exatamente. Um pouquinho isso aqui? Sim, tem toda essa questão de fluxo e o antagonismo entre taxa de juros e renda variável, né? Então, até como a gente mostrou anteriormente, qualquer mínima sensibilidade de queda de juros, teve ação aí que subiu 50% na semana aí. Então, essa é o tamanho dessa sensibilidade. Especificamente aqui, o que a gente está mostrando é que quando você teve uma queda da taxa de juros aqui de meados de 2009 até 2014, o Joule dobrou de preço, a bolsa subiu 40%. Né? Quando você teve a correção de juros depois de 2012, no governo Dilma, o Joule caiu 46% e a bolsa 32%. E esse período né, depois do impeachment da Dilma até o Covid, o Joule subiu 473%, ou seja, multiplicou por 5,73 vezes, né, o valor da cota, quase 6 vezes ao longo desse período. E agora, nitidamente, a gente está no estresse de alta de taxa de juros, porque a taxa de juros ela está hoje, dependendo da ótica que você vê, a níveis de 8% de juros real,
qualquer que seja a janela, Betinho, para nem discutir com que janela a gente julga, se julga com a inflação de 12 meses para trás e os juros da fotografia, etc., os juros, na opinião de qualquer pessoa, está extremamente restritivo. E a gente é um dos poucos países que está com uma oportunidade de corte maior da taxa de juros ao longo do tempo. E isso aí não só aconteceu no passado na nossa cota, como aqui também a gente costuma mostrar para quem conversa com a gente qual que é a sensibilidade da nossa cota em relação à taxa de juros. Aí o Betinho vai vir a falar, Zé, ninguém vai entender esse gráfico. Pode ser que não entenda. Entenda o seguinte, hoje a taxa de juros, para a nossa cota valer o que está valendo, ela deveria, o custo de oportunidade de ter ações está aqui em torno de 22% na nossa cota do fundo hoje. Quando isso aqui vier para 11, a nossa cota multiplica por 4 dentro dessa conta aqui. Então, se o mercado olhasse só para o vértice do valor, Isso daí a é em simples termos... queda da taxa de juros faria com que a Isso. nossa cota multiplicasse por 4. Por 4 no valuation, né, na planilha, né? Daí na bolsa, no É uma mercado outra história. outra história, mas sim, é uma coisa muito simples. Se você pegar, substituir 22 por 12 no fluxo de caixa, o valor que se chega no final desse fluxo é 4 vezes o tamanho do outro. E essa sensibilidade, então, ela já foi importante e a gente sempre gosta de mostrar isso aqui, ó. E tem muita gente que fica impaciente ou extremamente preocupada, é para estar mesmo, né? Quem não sabe exatamente o que está acontecendo, não enxerga quanto o mercado tem sido vítima da falta de fluxo e dessa taxa de juros, né? O preço que isso impõe na classe de ativos chamado ações, leva um susto quando vê a cota caindo do jeito que ela cai quando esse juros piora. 2008, né? Caiu 62%, como agora caiu 63%, né? Isso, e Então, aqui o que a gente mostra, né, Betinho, aqui, todas essas quedas, e já foram grandes, 63% aqui, 54% nesse período, e algumas foram longas também. Aqui a gente colocou o número de dias que essas quedas demoraram para acontecer, né? Então, não é porque em julho de 2021, então não é antes do Covid, em julho de 21, quando a nossa cota estava no high histórico de 20 anos, e de lá para cá a cota caiu mais de 60%. Então, foi uma queda longa, mas a gente até viu outras quedas bastante longas aqui, que foram 820 dias. O que a gente quer mostrar aqui é que a nossa cota sempre reagiu quando a taxa de juros sobe, quando a gente tem uma crise econômica, e ela sempre se recuperou, e não é porque a gente teve sorte, né? Aí que é a história, é porque o que a gente está comprando são empresas têm o seu valor, e o valor dessas empresas fatalmente é expressado nos preços de mercado num prazo um pouco mais longo. Aqui mostrando, depois do subprime, teve a recuperação, etc., e aqui a gente vai ver, né, para cá, para baixo, como é que vai ser essa nossa recuperação. Mas, assim, a gente está extremamente bem posicionado para surfar não só a queda da taxa de juros, mas também para sobreviver numa economia eventualmente pior. E aí a gente gosta de dividir nossa carteira em três grupos, né, Betinho? sim, Quer comentar um pouco? Não, sim, até antes que você está falando que a gente investe em empresas, né? Você fala, porra, mas e aí? Empresas é completamente. Tem gente que me liga e fala, pô, mas vai recuperar? Como assim vai recuperar? A empresa está indo bem, só não sobe na bolsa pela questão de fluxo, né? E daí fala, pô, mas por que vocês caem mais? Cai mais, sei lá, as empresas são menores, menor liquidez, sofre mais. Mas abre um pouco aí, antes da gente abrir a nossa carteira total, essa semana saiu o resultado, por exemplo, da maior posição do fundo. A gente tem quase mais de 15% 15% do fundo nessa posição, a Vamos. Só para vocês terem uma ideia, como que a gente consegue dormir. Fala assim, porra, como você consegue dormir com a cota caindo, a cota virou 2, né? Justamente por isso. Quando a gente vê um resultado desse, uma empresa crescendo ano a ano desse jeito, a gente consegue dormir tranquilo. Quando voltar o fluxo, quando a taxa de juros voltar e o fluxo voltar, o preço se volta ao normal. Volta um pouco de racionalidade. Aqui o que o Ele tinha Betinho pediu, mandado abrir os na hora aqui. clássicos, né? Ah, legal. Então aqui é para mostrar que assim, a empresa, não é que ela foi bem, ela nadou de braçada, quer dizer, o ano foi espetacular para ela. Jamais no começo do ano, por mais próximo da empresa que a gente pudesse ser, a gente conseguiria colocar, partindo de preço e quantidade ali, o que a gente fala de P e Q, um aumento no retorno sobre capital investido de 4,8% no ano para Vamos, né? E um retorno sobre patrimônio líquido final de 23%. Quer dizer, isso aqui muita coisa deu certo para a companhia. Inclusive, ela conseguindo repassar um aluguel sobre caminhões comprados com preço mais baixo, quanto o preço do caminhão subiu, tá? Mas isso aqui para mostrar que a receita disparou para cima, o EBITDA disparou para cima e o lucro líquido para cima. E olha só que engraçado, Betinho, de cima para baixo, se um cresceu 72, o outro 88 e o mais embaixo 116, ela melhorou todas as métricas dela, né? E assim, é um dos grandes casos que a gente mostra o seguinte, isso aqui tem muito pouco a ver com a cotação de mercado, com o preço de bolsa, e muito mais a ver com a capacidade dela de gerir o próprio negócio.
de ter as decisões certas de expansão na hora certa, a preço certo, para capturar a rentabilidade. Então, assim, o que o Betinho sempre diz é que o que a gente mais quer é achar as localizas de 2007, que tinham 37, 38 mil veículos, hoje com a Unidas tem mais de 500 mil, né? Atravessou todos os períodos econômicos possíveis de lá Sim, para cá, a empresa e o cresceu 15 acionista está vezes, feliz da vida. A empresa cresceu 15 vezes em 15 anos, 17 anos, e o acionista ganhou muito dinheiro. Não tem argumento, né? Passou por crises, passou por outros momentos muito difíceis. E no final das contas, investimento em empresas é isso, independentemente do valor da cotação da ação na bolsa, putz, caiu 50%, o que importa é o andar para frente, né? E aí eu E até queria mostrar isso aqui, Betinho, que assim, que tipo de coisa a gente compra, né? Porque tem gente que olha a nossa carteira e vira e fala, agora vocês são de varejo. Não, varejo é 30% da nossa carteira. Ah, vocês são de empresa de fluxo muito longo, que o mercado chama de duration longo, empresa só de crescimento, não é verdade. O que a gente busca é isso aqui, ó. É esse sweet spot aqui, que empresas de qualidade, tem negócios de qualidade que a gente consegue enxergar o valor, a gente paga um preço justo por elas, que garanta a nossa remuneração, e empresas que tenham perspectiva de crescimento, que a maior parte do valor escondido está aqui, né? O que a gente chama de deep value geralmente está associado a um negócio muito ruim, decrescente ou feio mesmo, né? Mas para falar um pouquinho da nossa carteira, sim, ah, tem muita gente que fala assim, bom, então agora vocês dependem 100% dos juros cair. Isso não é verdade. A gente a gente dividiu a carteira de independentemente, obviamente, para a queda dos juros ajudaria na precificação do ativo, mas em termos do operacional das empresas, a gente tem aí quase 70% das empresas, da posição, que independem do governo, do novo governo e bem. Por exemplo, obviamente, se for bem, ajuda muito mais. então, por É, exemplo, eu vou puxar essa conversa com o Cadê? Roberto aqui Cadê? para Abre vocês. aí a. É que eu não, se eu abrir o que a gente chama de pitch dos papéis do Joule, ali tem números, tem números de fluxo de caixa, rentabilidade, potencial de valorização, e aí eu acho que vai passar a ideia errada de que a gente está, né, tá dando call, está fazendo a análise externa de empresa, mas eu vou puxar essa história. Parte independente, né, do governo atual. A gente tem posição de petróleo, Betinho, a gente tem o quê? 20% mais ou menos. A gente tem mais ou menos 20% que está em 3R Petróleo, né? Prio e Marathon, que é uma empresa de petróleo norte-americana. Só para vocês terem uma ideia, vocês devem ter acompanhado, falar, poxa, mas vocês estão no setor que o cara vai taxou exportação, tudo bem, por 4 meses, no caso a Prio, que a gente tem, putz, não iria sofrer, porque a gente chegou a fazer a conta, perderia 1% do market cap, só para vocês terem uma ideia, ela caiu uns 20% desde que saiu esse negócio. E a nossa outra, infelizmente, está no momento que a gente acredita que não vai acontecer, mas corre o risco tá sob análise uma compra de uma parte significativa do que a gente, da nossa conta, né, do nosso valuation, que seria mais ou menos uns R$ 40 do preço total que a gente acredita que ela chega. Tudo bem, a gente acredita que essa empresa vale uns R$ 100, Está esse falando da poço, 3R, então. isso, o poço de Potiguar vale uns R$ 40 do preço total e hoje o papel está 30. Então, assim, o que aconteceu na semana passada é que o Ministério de Minas e Energia colocou era Suspendeu. O call é suspendeu. A palavra é suspendeu. suspendeu por 90 dias para análise. Obviamente, a gente conversou com advogados, conversamos com a própria empresa, conversamos com o pessoal do governo, tudo uma coisa que a gente conseguiu conversar, e aparentemente não deve acontecer de, de cancelarem a venda para 3R. Caso cancelem, ainda tem um potencial, um upside na nossa visão bem significativo. Então, ainda mais do que vale a pena manter essa posição. Depois a Então, gente tem 16% de vamos, né, nesses isso, papéis que não dependem muito não do dependem. governo. Aí Isso. tem uma posição de Guatemi, Iguatemi, que a gente até dividiu entre uma outra posição lá fora e uma posição de exportadora. Então, mais 10% nesse combo. tem Redditor, Redditor é uma empresa que tem repassado toda a inflação médica, que não é um consumo discricionário, né? Médico todo mundo precisa e hoje ela tem entregado bastante, até mais do que tem nos nossos modelos. É uma empresa espetacular também. e ganha E, com inflação, tá? e Hidrovias do Brasil, que também Hidrovias do Brasil, é que a uma gente empresa. até falou um pouquinho dela. Isso, a gente já falou bastante, ganha com exportação e tal, um belíssimo upside. Só isso dá mais ou menos 60% da carteira. E a Aí gente tem tem empresas que ganham com o governo, ou que com o potencialmente atual podem ganhar com governo, o governo. que seria empresas que está no setor de energia limpa, a aerogeração. Só para vocês terem uma ideia, essa semana, obviamente, um estudo, né? Não vou dizer que é um estudo da Petrobras para investimento de 270 bilhões de reais em aerogeração. Obviamente, bem ou mal, essa é Não tem uma como sair do papel, ninguém está dizendo que dá para que vai desembolsar esse fazer, mas dinheiro. Né? é uma empresa que está no discurso, pelo menos na narrativa de gastos de capex desse novo governo. Mas se tiver ou não, se não tiver também, a empresa está
Está mais ou menos um quarto do preço no nosso ponto de vista. E algumas incorporadoras de baixa renda. Então, a gente tinha bastante incorporação de alta renda que a gente trocou por incorporação de baixa renda, que é um dos principais locomotivas de investimento do novo governo. Então, temos 10% nessas empresas aí. Então, a gente está falando aí de 70% de empresas com esse perfil e 30% ainda que é as empresas que multiplicariam por 4 vezes se caso o governo seja bom e realmente consigam baixar essas taxas de juros, né? Que aí né, a gente tem uma posição importante de Guararapes, uma posição importante de Pets, a gente ainda tem uma posição importante em Trisul, a gente gosta muito da administração e a empresa está muito barata, porque também o que o mercado perpetua é que ela vai ter um volume de lançamento, uma velocidade de venda ruim para sempre, coisa que não é verdade, o próprio valor de liquidação dela é muito maior do que o valor de mercado. Tem a posição da CVC, que a gente comentou também, não é grande no nosso fundo, mas é importante para o alfa que a gente vai capturar, e tem uma posição também em Centauro, né? Que é varejista também, está tendo que pagar o custo da dívida Centauro também ali é CDI mais 3,5, quer dizer, isso para quem tem uma atividade de varejo é uma taxa muito alta, a Centauro seguramente vai ganhar bastante dinheiro se o cost of funding dela, o custo de captação dela cair. E isso que a gente comentou, né, é curioso, até o João separou para mim um trechozinho da carta da Berkshire, de fevereiro de 22, né? E eles também falam que o mercado de ações é o veículo pelo qual eles conseguem ser sócios dos negócios, com base na expectativa do retorno de longo prazo, né? E como a gente, né? A gente disse, a gente analisa negócios e não ações. Só que o mercado, ele te proporciona momentos melhores ou piores de se ficar sócio dessas coisas. E aí eu tenho outro gráficozinho aqui para compartilhar, que é, além do estresse dos juros, que é visível, né? Que o juros tá próximo do ponto de inflexão, né? Esse é Os, preços, né? Os os preços dos preços. ativos que estão nas mínimas, alocação também em ações estão nas mínimas, só para vocês terem uma ideia, total de fundos, eu acho que está abaixo de 10% depois de muito tempo dos fundos da Ambima. É tudo no mínimo, alocação de estrangeiros, mercados emergentes, é tudo na mínima. E aqui eu não vou Basicamente nem ninguém está puxar em da ações. macroeconomia, eu não vou nem puxar da macroeconomia, que China reabrindo e a nossa bolsa tem uma acessibilidade gigante com os ciclos de crescimento e de crédito da China. A China reabre sem inflação, então a política fiscal e monetária pode ser expansionista. Os Estados Unidos não está num bom momento para investimento em equity, o que tende a chamar investidores para arbitrar o deep value que o nosso mercado já é. O que a gente destacou aqui nesses dois gráficos produzidos aqui pelo BTG é que não só os preços da bolsa consolidada tão próximo dos mínimos aqui na história, né? Como também o mercado está muito pouco, como o Roberto comentou, está muito pouco detido, que a gente chama, está muito leve, fora essas posições vendidas, e essas correções, portanto, vão ser seguramente mais do que proporcionais às quedas que a gente sofreu. Então, assim, recado final é que as nossas empresas estão indo muito bem, nosso negócio é acompanhar as entregas delas, o mercado está com uma liquidez muito pequena, o que faz com que esse sobe e desce consiga desenhar o que vocês viram em janeiro, onde o fundo sobe quase 6, e fevereiro caiu 14, né? Esses movimentos não podem ser mais vistos como antigamente, quando subia 6 ou caía 14, só caía 14 quando tinha alguma coisa como, né, um desastre, crise financeira global, uma coisa dessa ordem. Hoje em dia, essas coisas acontecem com 2, 3 pessoas vendendo. Então, assim, as empresas estão indo bem, a gente está acompanhando de perto, a gente acredita nas nossas empresas, a nossa gestão não depende 100% da economia ir muito bem, o PIB crescer bastante, a inflação ser controlada e a renda média aumentar. Nesses preços, aliás, não depende nada dessas coisas que eu estou dizendo, depende só da taxa de juros. E o fundo vai andar. Então, assim, tenham paciência, a alocação em renda variável se tornou até mais longa do que vocês estão acostumados a achar que era, né? A gente sabe muito bem o que está fazendo, gosta muito das nossas empresas, acompanha muito de perto, e acho que o recado é esse, né, Betinho? Assim, investimento nunca deixou de ser um investimento de longo prazo, né? E renda variável, exatamente. Para Mas a encerrar, eu só queria gente, comentar o fechamento que o João costuma fazer aqui, quando a gente tem chance de conversar tanto tempo com alguém, que se a gente fizesse uma apresentação numa sala de reunião fechada e o nosso fundo de ações, né, de ações cotadas em bolsa, fosse um portfólio de private equities, de investimentos de private equity, todo mundo ia levantar batendo palma que os negócios estão indo muito bem e todos concordando que, apesar de eles estarem indo muito bem, eles vão ganhar dinheiro no futuro porque o mercado não está numa boa hora para vender, né? Ou seja, todos muito satisfeitos que o patrimônio deles está sendo bem remunerado e ninguém querendo vender
a participação nem nessas empresas e nem no fundo de private equity nesse momento. Ah, sim. Mas é isso aí, pessoal. Estamos aqui também, sempre que vocês quiserem, os telefones estão abertos, e-mails, sempre estamos aqui por vocês e para vocês. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.